Glória a Deus, aleluia. Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia e também o coração, amém? Oséias, nós vamos ler primeiro o capítulo 1, o versículo 10, fazendo favor. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Coloca para mim o capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 23. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e erguerei uma muralha contra ela, para que não consiga encontrar as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os achará. Então refletirá: irei e retornarei para o meu primeiro marido, porquanto eu estava bem melhor antes do que agora. Todavia ela não quis reconhecer que fui eu quem lhe propiciou o trigo, o vinho, o azeite lhe multipliquei, a prata e o ouro, que eles usaram no culto a Baal. Por esse motivo recolherei todo o meu trigo e levarei assim que amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Tomarei dela a minha lã e o meu linho, todos os meus que serviram para tecer e cobrir a sua nudez. Agora, pois, descobrirei a sua lascívia, grife aí na Bíblia, lascívia, diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém terá o poder de livrá-lo das minhas mãos. Farei cessar todo o seu contentamento, suas festas de lua nova, os seus Shabat, sábados e todas as suas festas fixas solenes. Devastarei as suas videiras e figueiras, que segundo a alegação dela foi pagamento recebido de seus amantes. Eis que farei de todas elas um só grande matagal, e os animais silvestres as devorarão com avidez. Eu a punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos balins, e se enfeitava com seus anéis e joias, e corria atrás de seus amantes, desprezando-me, afirma Yahvé o Senhor. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá sós falarei ao seu coração. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor, grifa o vale de Acor, problemas, numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo, como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito. Naquele dia, segura Yahvé, tu me chamarás meu marido e não mais dirás Baal, meu Senhor. Eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Balaíns, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia firmarei um pacto com todos os animais silvestres, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e tudo que diz respeito à guerra, e os abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor. Naquele dia eu te atenderei, garante Yahvé, responderei aos céus e eles atenderão a terra. E a terra responderá aos cereais, às videiras e ao azeite. E estes atenderão a Jezreel. Deus semeia e espalha a semente. Eu semearei na terra para minha própria pessoa, e terei misericórdia de quem denominei Lohuama, não amada. E afirmarei aquele chamado não meu povo, sim, tu és meu povo. E ele responderá, sim, Elohim, tu és o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Irmãos, lá no capítulo 1, Oséias, o Senhor fala com Oséias e pede para ele ir num prostíbulo e casar com uma prostituta. Imagine, né? Oséias, mais ou menos 30 anos, chegando em casa e falando assim, eu vou casar. E a família, nossa, que coisa, né? Vai casar? Vai com quem? Com uma prostituta. Mas de antemão já quero deixar aqui esclarecido que na Bíblia Oséias ele representa Deus, amém? E Gomer, a prostituta, ela representa Israel.
representa o povo. Então, para mostrar o quanto Deus nos ama e o quanto nós somos infiéis a Ele. Então, só esse contexto, só para deixar claro. A história de Oséias, ela é uma representação viva do amor de Deus para com Israel. Ele usou esse relacionamento de Oséias com Gomer como uma figura profética, para mostrar como Israel estava desprezando, abandonando e sendo infiel. Desse mesmo modo somos nós com o Senhor. Oséias representa Deus. Deus ama, Deus sofre, Deus é traído, mas Ele busca porque Ele quer te restaurar. E Gomer, que representa Israel, que representa o povo, vive a infidelidade, troca amor verdadeiro por paixões, se prostitui, se afasta de Deus, quebra aliança e adora ídolos. Coloca para mim, fazendo favor, Tiago 4:4. Adúlteros, ou não estáis cientes de que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tem muitas pessoas que enchem a boca para dizer: eu sou crente, eu estou na igreja, eu só estou desviado, mas eu sou de Deus. Só não esqueça uma coisa: a prostituição te tira da intimidade com Deus. Fala para mim, prostituição de quê, pastora? Tá muito fraco, eu tô sozinha aqui. Prostituição de quê, pastora? De vender o tempo que você tem com Deus para satisfazer com os prazeres da carne, para deixar Deus de lado, e o tempo que você tem com Deus, você vai numa festinha, numa baladinha, vai fazer tudo menos o seu tempo com o Senhor. Isso é prostituição. A palavra é forte, mas tudo aquilo que a gente coloca no lugar do tempo que a gente tem com o Senhor, você está se prostituindo. Forte, né? Eu também, quando eu estava lendo isso aqui, eu também achei muito forte. Porque muitas vezes a gente fala assim: a pessoa quer boa roupa, bom perfume, eu vou pra festinha, eu vou assim, depois eu vou pra igreja e vou fazer isso. Pois é, prioridade é você se deixar levar para as coisas do mundo e deixar o Senhor no segundo plano. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás não quer só arrebatar sua alma, não. Ele quer esse corpinho bonitinho aí. Sabe por quê? Que ele quer o corpinho bonitinho, às vezes maleadinho, às vezes nem tanto, né? Mas ele quer o corpo, você sabe por quê? Porque ele quer fazer igual ele fez com o Gomer. Ele quer usar e depois jogar no mercado da prostituição. Para quê? Para quem dá mais? Não, para quem oferece menos. Você sabe por quê? Porque você já não vai ter mais nenhuma importância para Satanás. Porque ele já vai ter te usado e ter jogado fora, igual quando chupa a laranja e joga o bagaço fora. Coloca para mim, fazendo favor, capítulo 1, versículo 10. O irmão rico, não é Tiago não. Tô lá em Oséias mesmo. Desculpa, é Oséias mesmo, tá? Capítulo 1, versículo 4. É versículo 10. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filhos dos Deus vivo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma notícia boa para você essa noite, meus irmãos. Vocês estão muito assim, vamos animar. Você sabe por quê? Porque o Senhor te arrematou pelo maior preço. O preço do sangue. O sangue da cruz. O sangue do Cordeiro. O sangue que te restaura, te renova. O sangue que te deu novas vestes. Então alegre-se no Senhor. Você sabe por quê? Porque tudo que Satanás joga, o Senhor busca. Ele humilha e o Senhor exalta. Ele vende, o Senhor compra. Lembre-se, você não é escravo da prostituição. Você é filho do Deus vivo.
Deus seja louvado, inimigo derrotado. Coloca para mim capítulo 2 e versículo 8, por favor, Cauã. Todavia ela não quis reconhecer que fui eu que lhe propiciou o trigo. Ela quem? A Gomer. Que Oséias foi e casou com ela. Ele casou com ela, irmãos. Ele pegou ela do prostíbulo, chegou lá, ele escolheu ela, porque o Senhor falou para aquela que mais apraz aos seus olhos. Foi a Gomer. Ele levou Gomer, deu casa, deu veste, deu tudo para ela. Só que ali ela não quis reconhecer que foi o Senhor que propiciou o trigo. Para quem não sabe, quando está eu maiúsculo na Bíblia, é o Senhor. O vinho, o azeite, ele multipliquei a prata e o ouro. Mas eles usaram no culto de Baal. Irmãos, isso é ingratidão. Por quê? Porque tudo que o Senhor deu, casa, família, esposo, saúde, previsão financeira, bens, dons, ela pegou, só que não reconheceu a fonte, né? Eu recebo aqui, adoro outros deuses, mas não quero reconhecer quem me deu, não. Irmãos, anote aí 3 perigos nisso tudo, tá? Porque a gente precisa saber a fonte provedora de tudo que você tem. Satanás te engana, como se fosse ele que está dando. Mas tudo que você tem até hoje foi o Senhor que te deu. Porque é ele que te sustenta todos os dias e Satanás só está te enganando. O mundo só está te enganando. 3 perigos disso tudo, dessa ingratidão. Primeiro perigo: receber e esquecer o doador. Ou seja, eu amo o presente, né? Os carinhos que Deus me deu. Mas eu não quero saber dele. Eu amo o que ele faz por mim. Mas ele fica lá e eu fico aqui. Segundo, transformar as bênçãos em ídolo. Muitas das vezes as pessoas recebem até mesmo dons, talentos. Quantas pessoas têm dons para cantar? O que ela vai fazer? Vai para banda sertaneja lá, né? Para o mundo, né? O Senhor proporciona. Eles pegam o que o Senhor dá e vai se prostituir no mundo. Vocês entendem? Porque às vezes a gente fala assim, prostituição, né? Já pensa só na parte sexual. Não. É a prostituição. Você está se deixando se prostituir pelas coisas do mundo. Não está valorizando o que o Senhor está fazendo para você. O Senhor dá, você pega a bênção e vai para o mundo e ainda adora outros deuses como se fosse ele que está dando. Terceiro, confundir a fonte da provisão. O que é isso? Eu consegui um serviço bom porque eu sou inteligente. Passei na faculdade porque eu sou bom. Mas não há capacidade, não a sua capacitação, quem te deu foi o Senhor. Porque se fosse pelo aquele certificado que você tirou lá na faculdade, meu irmão, desculpa de dizer, porque até colar com certeza colou. Até o Google, até o chat hoje ajuda, facilita, né? Você imagina isso. Então assim, esses são os 3 perigos, meus irmãos. A gente não reconhecer a fonte que provê tudo isso. Porque na hora que a gente está no sufoco, na hora que você precisa, você recorre a Deus. Aí o Senhor abençoa, você pega as coisas que o Senhor abençoa e vai para o mundo. E ainda esquece a origem disso tudo. Hoje a gente vive uma grande geração de pessoas que celebra conquistas, mas esquece a origem dela. Viver a prosperidade sem reconhecer é ingratidão. E ingratidão nos afasta da presença do Senhor. Por isso que tem muitas pessoas que têm tudo e não tem nada. É infeliz. Você sabe por quê? Porque falta presença. E sem a presença nós não somos nada. Sem a presença a gente não permanece de pé. Por isso que tem muitas pessoas que têm dinheiro e às vezes não é feliz. Tem dinheiro e o casamento é destruído porque não tem a presença. Então o mais fácil, antes de você pedir bens, pede a presença. Porque quando a gente tem a presença, todas as outras coisas vai ser acrescentado. Inverte esse papel. Inverte esse pedido. Eu pedi para vocês grifarem na Bíblia lascívia. Porque lascívia é o desejo sexual desenfreado,
É uma impureza moral, falta de domínio próprio. Fazer que nem a pastora Teresa disse: se você não tem domínio próprio, você tem o demônio próprio. São coisas pequenas que às vezes você fala assim: não, eu vou fazer só uma negocinho, só uma coisa pequenininha ali, eu só vou ali. Cadê seu domínio próprio? Ah, não, mas eu tô fazendo porque eu quero. Será que é porque você quer mesmo ou porque você não consegue se dominar? Porque as pessoas não reconhecem, né? Às vezes olha, pega e fala assim: não, eu tô fazendo porque eu quero. Quando eu não querer mais, eu paro. Não. Eu acho que é a hora de você olhar para dentro e falar assim: não, eu tô fazendo, primeiro que eu tô fazendo por rebeldia, porque o Senhor já falou comigo. E por que eu tô insistindo nisso ainda? E segundo, você não tá tendo domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Então, se você não tá tendo domínio próprio, eu sinto lhe dizer, meu irmão, o demônio próprio, ele tá tentando agir aí, impedindo de você de frutificar no reino do Senhor, impedindo você de viver a intimidade e a profundidade com o Senhor, impedindo você de ser grato ao Senhor, vivendo a ingratidão, o que te afasta da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor dá, mas Ele também recolhe. Vamos lá para o versículo 9, vamos ler do 9 ao 13, calma, fazendo favor. O Senhor dá, mas Ele também recolhe. Por este motivo recolherei todo o meu trigo e levarei assim que amadurecer. E o meu vinho, quando ficar pronto, tomarei dela a minha lã, meu linho, os mesmos que serviram para tecer, para tampar e cobrir sua nudez. Agora, pois, descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém terá o poder de livrá-la das minhas mãos. Pois é, das mãos de Satanás a gente chama o Senhor, e da mão do Senhor vai chamar quem? Farei cessar todo o seu contentamento, suas festas de lua nova, os seus shabás e todas as suas festas fixas solenes. Devastarei suas videiras, figueiras, que segundo a alegação dela, foi pagamento recebido dos seus amantes. Eis que farei de todas elas um só grande matagal, e os animais silvestres devorarão com avidez. Eu a punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos balaíns, e enfeitava com seus anéis e joias, e corria atrás dos seus amantes, desprezando-me. Aqui ela reconhece que é somente Baal. Ela pega tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor deu, e ela idolatra. O que o Senhor fala aqui? Já que você é ingrata, eu te dei, né? Tudo. Não fui eu que deu, não, né? Foi. Então eu tomo. Eu tomo e vamos ver se você tem. Eu vou tomar de você tudo que você tem, e aí você me fala quem que te deu. Se foi eu ou se foi Baal. Você já pensou? O Senhor falando assim: eu te abençoei, te dei os carinhos, mas você não está reconhecendo, você está sendo ingrato. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar tudo, vou descobrir até sua lascívia, para verem de fato quem você é. Aí sim, vamos ver quem que te deu, se foi eu ou se foi Baal. Você sabe por que que o Senhor fez tudo isso, meus irmãos? Por que que o Senhor fez tudo isso? Coloca para mim o versículo 14. Apesar de tudo. Irmãos, esse apesar de tudo é um apesar de tudo muito profundo. Falou muito comigo. Grifa na sua Bíblia. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá a sós falarei ao seu coração. Sabe por quê? Foi a forma que ele encontrou de falar com você, e você conseguiu ouvir ele. Deserto. Não tem barulho. Não tem barulho das circunstâncias. Do Vale de Acor, que eu falei para vocês grifarem. O que é Vale de Acor? Problemas. Nós estamos num mundo de problemas aqui, um Vale de Acor. E deserto é silêncio. Você não está conseguindo ouvir voz de Deus, porque você está vivendo no Vale de Acor. Você não está conseguindo viver em uma intimidade profunda com o Senhor, porque você está dando importância para as coisas do mundo. Então o Senhor te quer levar para o deserto, para Ele falar com você. Aí as pessoas: ai, deserto não, deserto sim.
deserto sim. Porque é lá que Ele quer falar com você, porque Ele te ama. Ele tirou tudo de você. Agora vem, que eu vou te encher, eu vou te restituir, eu vou te dar novas vestes. Mas para isso eu quero te dar minha presença primeiro, porque a minha presença saiu de você faz tempo. Mas eu te amo tanto, 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 que apesar de tudo isso que você fez, de toda a ingratidão que você fez, eu te amo. És meu. Eu te escolhi desde antes do ventre da sua mãe. E o Senhor vem nos falar que o vale de Acor, que o deserto, às vezes as pessoas falam assim, pessoal do Egito, era para ficar no deserto quanto tempo? 40 anos. Por que eles não ficaram 40 dias, perdão. Por que eles não ficaram 40 dias? Porque eles murmuraram, irmãos. Aí eles ficaram 40 anos. Será que o que você vem recebendo do Senhor, será que as bênçãos, será que os dons que você vem recebendo do Senhor, você está usando ele em prol do Senhor, ou você está usando ele para a prostituição do mundo? Eu recebi uma bênção do Senhor, eu vou desfrutar dela lá no shopping. Tá tendo culto, mas hoje eu vou lá para Chapada. Vou pegar meu carro, vou pegar meus filhos, minha roupa nova, minhas coisas, e eu vou. Não, porque eu mereço, eu vou desfrutar do que o Senhor te deu. Cuidado que Ele pode tomar. Mas você sabia que não é ruim? Claro que não. Se você achar ruim, é porque de fato o seu olhar e o seu coração está encurvado somente para bens materiais. Só que como o Senhor quer que a gente desfrute da sua presença, que a gente viva uma intimidade de fato com Ele, Ele tira tudo isso. E aí Ele vai te levar para o deserto. Lá no deserto não tem barulho. Lá no deserto não vai ter criança gritando. Não vai ter patroa chamando, telefone tocando. No deserto não tem telefone não. Graças a Deus. Ou trem bom e trem ruim ao mesmo tempo. Trem bom da tecnologia, porque se a gente não tem tecnologia hoje no mundo. Só que deixa eu te falar, domínio próprio sobre o telefone. O telefone está te roubando mais o tempo seu. Você está acabando deixando a prostituição do telefone, vivendo a prostituição no telefone. Ali no telefone você vê pornografia. Ali no telefone, nos vídeos, você vê tudo aquilo que te rouba da presença do Senhor. Vai lá naquele tempo e vê quanto tempo que você gastou em cada aplicativo. Aí você só faz uma comparação com o tempo que você fez a oração hoje. Aí vocês me falam para vocês mesmos, não fala para mim não. Porque quando eu fiz isso, essa comparação, eu quase caí para trás. E tô sem rede social, já fez 3 anos, vai fazer agora. Porque não critico quem tem, tá? Isso é ainda mais médio. Mas tem que saber. Então, pra mim, não deu certo. Arranquei fora e não quero mais. Porque estava roubando meu tempo pro Senhor. E eu estava orando pra Ele que eu precisava de tempo. Ele mostrou pra mim que o tempo estava sendo perdido com outra coisa. O que você fazia? Nada. Só ficava olhando. Só fazendo assim. E ali foi o tempo. Então, isso daí tá roubando a gente. A gente tá roubando a gente. Só o dedinho, você vai passando. Adoração. Adoração. E muitas vezes ali no celular, você tá adorando o outro. Parabéns, isso e aquilo. Na hora que você encontra de frente com a pessoa, você não dá nem um abraço. Que coisa estranha, né? Você prefere lá na rede social dar um parabéns, dar um abraço, desejar tudo de bom. Na hora que você encontra a pessoa, às vezes não tem vergonha até de olhar na cara da pessoa. Isso daí afasta. Isso daí nos rouba da presença do Senhor. Aí depois que é tempo para falar com Deus, mas o seu tempo, nada. O deserto é a oportunidade de você redirecionar a sua rota. É o tempo de você parar e você ver. Eu vim até aqui, mas daqui eu vou para onde? Agora. Porque você não pode voltar. Porque se o Senhor te mostrou, daqui para frente é nova rota, é nova direção que o Senhor quer mostrar para você. Não permita, meus irmãos, que as coisas do mundo
te roube da presença do Senhor. Não permita viver no vale de Acor como se isso fosse normal. Fazer igual o Cauã falou esses dias aqui, eu fiquei muito refletiva. Hoje é tudo normal. Não, normal é uma coisa, comum é outra. Muitas coisas que as pessoas falam que é normal, nós como crente não pode adotar como normalidade, e sim como comum. Isso é comum, mas não me pertence, porque tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então isso daí a gente precisa saber dividir. O Senhor propiciou para Gomer, marido fiel, casa, novas vestes, novo sapato. Vamos lá, coloca para mim no capítulo 2, versículo 5. Isso. Deixa aí. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor problemas numa porta de esperança. Ali na onde? No deserto. Ali ela haverá de conversar comigo, como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que ela deixou o Egito. Faça uma reflexão. Olhe no retrovisor da vida. Olhe, o retrovisor da vida não é para você viver lamentando, e sim para você olhar da onde o Senhor te tirou. Para trazer à memória tudo que o Senhor fez, porque isso é gratidão. Se hoje você esquece tudo que o Senhor te trouxe, te beneficiou de bênção, olha no retrovisor da vida e vê. Até do lugar que você saiu, muitos não conseguiram até hoje. Tudo que você perdeu e que o Senhor restituiu na sua vida. Todos os problemas. E mesmo assim, ainda vai querer prostituir com as coisas do mundo. Achar que tudo que te deu foi Satanás? Foi Baal? Vai continuar a adorar outros deuses? Eu venho, eu recebo a bênção e tchau, muito obrigada. Agora eu vou ali, para me desfrutar da bênção. Depois eu volto. Meus irmãos, Deus dá e Satanás quer ganhar o mérito. Então presta bastante atenção do que você está recebendo e está achando que é pela força do seu braço, pela sua capacidade, e não reconhece a fonte provedora de tudo isso na sua vida. Porque aqui que ele fez com o Gomer, tudo bem, já que não sou eu, então eu vou tomar tudo. E aí vamos ver se você reconhece da onde veio, qual que foi a fonte disso, tudo que você tinha. Por isso eu retomo lá no versículo 14. Coloca para mim versículo 14, nós vamos ler. Do 14 ao 23 novamente, por favor. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim, e eis que vou levá-la para o deserto, e lá só esfolarei o seu coração. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor problemas numa porta de esperança, e ali haverá de conversar comigo como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito. Naquele dia, segura Yahvé, tu me chamarás meu marido, e não mais dirá Baal, meu Senhor. Eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Balaíns, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia eu firmarei um pacto, uma aliança, com todos os animais silvestres, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão, arco, espada e tudo que diz respeito à guerra. Eu os abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor. Naquele dia eu te atenderei, garante Yahvé. Responderei aos céus e eles atenderão a terra. E a terra responderá aos cereais, às videiras, ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. Deus semeia e espalha a semente.
Eu semearei na terra para minha própria pessoa e terei misericórdia de quem denominei Lo-ruama. Lo-ruama era uma das filhas de Gomer, fruto da prostituição, que o Senhor mandou colocar o nome de não amada. E afirmarei aquele chamado não meu povo, sim, tu és o meu povo, porque o Senhor desfaz na hora que Ele quer. E Ele, sim, tu és meu povo. E Ele responderá, sim, Elohim, tu és o meu Senhor. Então, aqui, meus irmãos, Ele deixa claro para nós de que Ele é único na nossa vida. O Senhor, Ele é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. É Ele sobre tudo, é Ele sobre todos. E aqui Ele vem demonstrando para nós como que o povo de Israel, que a gente não foge muito, vamos nos colocar como o povo de Israel, vivia em infidelidade com o Senhor. Tudo que o Deus fazia, a prostituta ficava, voltava para o prostíbulo. O Senhor falava para Oséias, vai lá atrás dela. Ah, não, vai atrás dela. Aí eu desviei. O Senhor vai lá e pega você. Ele não conta as vezes que Ele te arrasta, que Ele te traz, que Ele te livra do vale de sombra de morte, que Ele te tira do lamaçal do pecado. Você está com ingratidão, você saiu, você desviou, e o Senhor está indo atrás, porque Ele busca, Ele cura, Ele restaura, Ele salva, Ele transforma, Ele liberta. E ainda é infiel. E ainda escolhe viver na prostituição do mundo. Ainda pega todas as fontes que o Senhor proveu e vai usufruir no mundo, oferecendo a outros deuses. Por que outros deuses? Porque Deus, Ele é um só. Então, se você não está na casa do Senhor, não está glorificando o nome do Senhor, não está agradecendo por tudo que Ele fez, que Ele faz, você está fazendo o quê? Você está adorando outros deuses. Só que você não pode esquecer que você está indo adorar com algo que o Senhor te deu. Será que se Ele tomar, o que vai acontecer? Você vai lá para lá? Aí vai fazer igual o Satanás fez com Gomer? Usou enquanto estava bonitinha. Depois jogou lá no mercado da prostituição e ficava. Quem dá? Mas não é quem dá mais não, quem dava menos. Tinha gente que oferecia 2 garrafinhas de cerveja por ela. Ele chegou e comprou ela com 15, como chama aquilo lá? 15 peças. Comprou ela com 15 peças de pratas. Ele arrematou ela no mercadão da prostituição. O Senhor mandou ele lá. Tava ela lá, jogada, acabada, destruída. Aí ele foi lá e, nossa, tudo isso por ela? Porque o pessoal tava oferecendo 2 passarinhos. Um passarinho, é verdade. Aí ele foi lá e, vale, você sabe por quê? Porque para Satanás você não vale nada, mas para o Senhor você é joia preciosa. Você é um vaso precioso para o Senhor. Tudo que ela fez, apesar de tudo, Ele busca, Ele te traz de volta. Pensa comigo, se fosse inverso, você faria a mesma coisa? Não tem amor maior? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, Ele nos ama. Oh, meus irmãos, se a gente puder olhar, se a gente puder, na verdade, procurar viver essa intimidade com o Senhor, deixar Ele falar com a gente, deixa viver esse... Muitas vezes você vai precisar, é necessário o deserto, irmãos. Vou falar para vocês, o deserto é necessário. Ah, eu não quero passar por deserto. É preferível você passar no deserto do que você ficar no mercadão da prostituição. Passa pelo deserto.
Pensa, o deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de passagem. É porque o Senhor quer falar com vocês, irmãos. Por isso que eu estou falando para você ir para o deserto. Para você sair do vale de Acor, dos problemas, dos barulhos. Os barulhos estão impedindo você de ouvir o Senhor falar com você. O Senhor, Ele quer falar, Ele quer te restituir. Só que antes disso, Ele precisa falar com você. Você precisa ouvir a voz do Senhor. A presença do Senhor vai te saciar. Hoje o que está saciando muitos é somente o que Ele dá. Mesmo não reconhecendo a fonte provedora. O não reconhecer a fonte provedora. Mas somente o que Ele dá. E não é isso que Ele quer. Ele dá, Ele é o Pai, dono do ouro e dono da prata. Só que Ele quer falar com você. Você entende isso? Se Ele quer falar com você, Ele está tendo que te levar para um deserto. Só que às vezes você está descabelado. Vai ficar igual o povo do Egito. Em vez de ficar 40 dias, vai ficar 40 anos passando por isso. Permite o Senhor te usar, te levar. O que é o deserto, Andréia? Tranca seu quarto, ajoelha, fala com o Senhor. Vai para o monte, vai para um lugar quieto, sem ouvir barulho de circunstância, celular tocando, coloca no modo avião. É Ele que vai te restaurar. É Ele que vai fazer você reconhecer da onde você saiu e o que Ele já fez por você, o que Ele está fazendo e o que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer usar você grandemente. Só que você está perdido com o barulho das coisas, no vale de Acor, com os problemas. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim, para te restituir em tudo, para transformar esse vale de Acor em porta de esperança. Naquele dia reconhecerás seu amado e chamarás meu marido. Porque quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente vive a intimidade do Senhor, quando a gente tem a presença do Senhor, a gente não quer mais nada. A gente só quer usufruir daquilo ali. Naquele dia Ele irá afirmar um pacto, uma aliança com toda a sua criatura. Ele te dará paz. Mas não é qualquer paz. É a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. Que apesar da circunstância, dos barulhos, dos tropeços, você está na paz do Senhor. Quando a gente fala paz do Senhor Jesus, é isso. Parece que você está no mundo zen, né? O mundo está caindo. A paz de Cristo está invadindo o seu ser. Acabou o gás lá em casa. Deus proverá. Quando azeite e a farinha falta. É isso, é o nosso Deus. Não murmure. Vai passando e vai dando glória. Mas permita o Senhor falar com você. Ele casará contigo por toda a eternidade. Porque o nosso galardão não está aqui, está no céu. Naquele dia, Ele te atenderá. Será que você vem falando e você não está sendo atendido? Por quê? Porque você precisa ouvir Ele. Por isso que Ele quer te levar no deserto. Porque Ele precisa falar com você antes dele te atender, para você saber de onde é a fonte provedora. Não é Baal, é o nosso Senhor Jesus Cristo que está provando na sua vida. Naquele dia Ele terá misericórdia e afirmará aquele chamado: não, meu povo. Sim, tu és meu povo, tu és meu. E você responderá: sim, tu és o meu Deus. Irmãos, o pecado afasta, a prostituição espiritual destrui, mas o amor de Deus continua te chamando de volta. Ele não quer só você de corpo presente, Ele quer seu coração. Porque às vezes a gente cumpre aquele ritual de ir para a igreja, de estar aqui, mas e o seu coração? O seu coração está lá ou o seu coração é dele? O
Eu estou feliz, eu estou grata porque eu estou na presença do meu Pai. Ele quer o teu coração. Ele te quer por completo. Porque Ele diz essa noite para você: és meu, és minha. Deus não nos ama somente quando estamos limpos, não. Ele nos ama para nos limpar. Porque Satanás pega você, né? Deus já pega você sujo e limpo. Isso faz lembrar, sabe o quê? Isso faz lembrar quando eu falava assim, quando eu não era crente, eu falava lá. Agora tá escondendo atrás da Bíblia, indo para a igreja, tudo bonitinho. Aprontou. Mas é isso que o Senhor faz, é lindo o que o Senhor faz, né? A pessoa que roubava não rouba mais, matava não mata mais, fofocava não fofoca mais, traía não trai mais, bebia, fumava, já não faz mais. Porque o Senhor é o Deus de transformação. Ele é o Deus do renovo. Então por isso que quando a gente está em Cristo Jesus, eis que tudo se fez novo. Velha criatura foi. Vocês entendem? Por isso que a gente é diferente. Porque não tem como você ficar e buscar a presença do Senhor e continuar sendo a mesma pessoa. Tem como. Esse é o diferencial. Nós somos novos em Cristo Jesus. E Ele renova em nós a nossa força, o nosso vigor, o vigor do nosso espírito e da nossa alma todos os dias. Nós precisamos dele todos os dias. Não é mesmice. Para quem pensa que é mesmice estar na igreja, para quem pensa que é mesmice, não é mesmice. Não é mesmice. Começa a desfrutar disso. E vocês vão ver, às vezes você lê uma palavra agora, você vai ler o outro dia, se você buscar do coração, o Senhor vai te dar uma outra revelação. E aquilo ali é novo, aquilo ali queima. Não permita que o vale de Acor te roube aquele fogo do Espírito Santo do seu coração. Não permita ser esfriado por Baal. Não permita ser esfriado pela prostituição do mundo. Porque o Senhor, Ele quer queimar o seu coração. Ele quer firmar os seus passos na presença dEle. Porque a presença do Senhor na sua vida te livra de todo laço de morte. A presença do Senhor na sua vida destranca toda porta da iniquidade. Ele tira o desejo desenfreado por coisas que não vêm dele. É desejo desenfreado por bebida, é desejo desenfreado sexual, é desejo desenfreado por pornografia, é desejo desenfreado por celular, seja o que for. Tudo aquilo que é do vale de Acor, da tribulação, da prostituição, o Senhor, Ele te limpa. Permita viver o novo de Deus na sua vida, porque essa noite Ele fala para você: apesar de tudo, és meu. Se és meu, o que passou, passou. E eis que tudo se fez novo. Então confia, porque quem te garantiu é fiel para cumprir. Glória a Deus, aleluia. Hoje, irmãos, eu acredito que é assim que o Senhor faz em nossa vida. Ele nos devolve tudo que o vale de Acor, tudo que a prostituição nos roubou. Porque a gente não pode aceitar que Satanás roube de você o que o Senhor te deu. E todos os bochichos de Satanás nos seus ouvidos, Senhor, ore para o Senhor para tirar todos os tampões do ouvido, toda a trave do seu olho essa noite, para que você não se deixe influenciar pelas coisas do mundo, pelas coisas que rouba, que toma o tempo que você tem de viver a profundidade e a intimidade com o Senhor. Coloca para mim na tela Lucas 15, 24, fazendo favor, já estou finalizando. Porquanto este meu filho estava morto e
e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Esse aqui é do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa e o pai vai de encontro com ele, celebrar com a maior alegria no coração. Irmãos, eu estou aqui com todo o temor e reverência ao Senhor. Levanta suas mãos. O Senhor está te chamando de volta. Levanta, por favor, do seu lugar. Levanta do seu lugar com as suas mãos levantadas e vai recebendo, porque o Senhor está mandando eu entregar para vocês essa noite. O Senhor está mandando dizer para vocês essa noite: estou indo ao seu encontro, celebrando, comemorando a sua vinda, o seu retorno. Porque apesar de tudo és meu. Apesar de tudo, eu vou te restituir. Eu vou te devolver tudo que Satanás tirou de você. Oh, aleluia, labassuriando sahamanai. Eu vou te levar para o deserto para te fazer mais forte, para falar o seu coração. Honda labassurienda baialamanassuriando sahamanai. Não permita que outros deuses te façam prostituir no mundo. Permita que o Espírito Santo adentre no seu coração e faça morada. Porque o Senhor está dizendo para você esta noite: apesar de tudo és minha. Volta para o seu caminho. Volta para a casa do Pai. Assim como o Pai foi com muita alegria de encontro com seu filho pródigo, quando retomou para sua casa, assim o Senhor está te abraçando essa noite. Ele está te abraçando essa noite porque Ele está te trazendo de volta para perto